filme O Enigma de Casper House apresenta um homem que durante sua infância e parte da adolescência foi isolado e intocado pela sociedade. Aos 16 anos, Casper foi deixado na praça da cidade de Nuremberg, na Alemanha, e logo nas primeiras interações com outras pessoas já se percebe como seu desenvolvimento foi afetado, principalmente a linguagem. Ele tinha muitas dificuldades de se expressar, de raciocinar de forma lógica, e isso passou a intrigar os moradores, fazendo com que Casper se tornasse objeto de curiosidade e de estudo. O desenvolvimento de um indivíduo acontece através da interação social entre duas ou mais pessoas. Os bebês, por exemplo, desenvolvem a linguagem observando as pessoas ao seu redor, mas Casper foi privado desse aprendizado. E ao ser acolhido pela comunidade, ele começa a passar por um processo de adaptação. No início, ele apenas reproduzia palavras que eram ditas, mas de uma forma bem mecânica e sem entender o significado delas. Mas à medida que Casper começa a ter discernimento e entendimento da linguagem, por mais básica que fosse, ele já conseguia raciocinar, pensar, sonhar e até mesmo questionar. A gente consegue ver isso na cena em que os padres tentam impor a existência de Deus a ele e Casper responde que a ideia lhe parecia absurda e que era mais importante ele focar nos seus estudos. Essa passagem ressalta o fato de que alguns conceitos sociais, como a religião e padrões sociais, são adotados ao longo do nosso desenvolvimento. A gente não nasce com eles e não podem ser facilmente assimilados por um indivíduo que não cresceu naquele meio social. Um exemplo disso é quando alguém muda de um país para o outro e tem que se adequar a costumes daquele lugar que são bem diferentes das que a pessoa está acostumada. Kaspar, was uns am meisten interessiert, ist, ob du nicht so etwas wie eine natürliche Gottesidee empfunden hast, ob du in deiner Gefangenschaft nicht an etwas Höheres gedacht hast. Ich verstehe diese Frage nicht. In meinem Gefängnis habe ich an gar nichts gedacht. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass Gott aus nichts alles erschaffen hat, so wie Sie es mir gesagt haben. Wer versteht unsere Frage nicht, versteht es nicht, dann muss er eben glauben. Du musst eben glauben. Das genaue Nachforschen nach dunklen Gegenständen des Glaubens ist Unrecht. Ich muss erst besser lesen und schreiben lernen, um das andere zu verstehen. Assim como qualquer sujeito em seu desenvolvimento, Casper aprende à medida que interage com os outros. Ele vai adquirindo experiência e formando seu próprio conhecimento, passando a expressar suas vontades, seus desejos e conseguindo diferenciar o imaginário do real. É possível observar que problemas psicológicos antes eram tratados pela igreja e rotulados como uma loucura. Mas no mundo capitalista ocorre a medicalização, o que é extremamente vantajoso e efetivo no tratamento destes indivíduos. Apesar disso, a ideia de que estes pacientes devem se retirar da sociedade faz crescer fortemente instituições psiquiátricas. No filme, apesar de ser inserido na sociedade e receber tratamento e educação humanizados que não violam seus direitos, Casper ainda assim é classificado como uma aberração e colocado como diferente, o que é visível na cena em que o apresentam em um circo. Nesse ponto, é possível perceber que mesmo com a produção científica por trás, o tratamento não prioriza o bem-estar do paciente. São fatos como esses que motivam novos questionamentos e, consequentemente, o nascimento da psicologia social. Casper House wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief. Stand ausgesetzt in unserer Stadt, konnte weder gehen noch sprechen. Offensichtlich hat noch keinen lebendigen Menschen bis dahin gesehen.
Na obra Psicologia Sócio-Histórica, os autores chamam atenção ao fato da psicologia, em muitas de suas abordagens mais influentes, como a Gestalt, psicanálise e behaviorismo, jamais terem superado suas raízes mecanicistas e deterministas. Vendo o homem como um ser regular, mecânico e resultado de relações de causa e efeito, com estruturas e mecanismos pré-determinados e imutáveis, a psicologia é reducionista, ignora a importância do meio social no desenvolvimento do homem e torna-se assim ideológica. O filme serve de um sólido exemplo dessa crítica e da própria essência da teoria sócio-histórica e dos fundamentos da psicologia social, que tenta superar o individualismo da modernidade que se impregnou na psicologia, uma vez que essa passa a estudar e entender o ser humano num nível individual, completamente alheio ao meio social. O pensamento dicotômico ocidental traz para a psicologia a ideia de um interno e externo, de um mundo subjetivo e de um mundo objetivo. Um fenômeno psicológico individual, inerente e natural, interno, e de um meio social concreto e material, externo, ambos podendo até se relacionar entre si, mas mantendo-se autônomos e independentes, quase que opostos, um reflexo do individualismo moderno. Para a psicologia sócio-histórica, essa ideia de um fenômeno natural e inerente ao ser humano é errada. Para ela, o fenômeno psicológico não é natural, não é inerente ou pré-existente no homem, mas é fruto de uma construção social e reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens. Ela toma o homem como um ser ativo, que constrói o mundo das ideias a partir do mundo material, usando-se da linguagem. Nessa perspectiva, a linguagem deixa de ser apenas um recurso de mediação entre a subjetividade e a objetividade. Ela não é apenas transportadora da ideia, ela é a fundadora da ideia. É a linguagem que atribui significado ao material. É a linguagem que permite que o ser humano sobreponha o mundo material em um mundo ideal, que transforme a objetividade em subjetividade e vice-versa, dando luz ao fenômeno psicológico. Aqui, Caspar Hauser serve de exemplo com maestria. Em seu cativeiro, não teve contato com a linguagem, ou seja, com o sistema simbólico. Sem esse, ele jamais foi capaz de desenvolver representações mentais e, consequentemente, não desenvolveu funções psicológicas superiores. Sem a linguagem, ele apresenta uma representação muito pobre e instintiva da realidade, relacionando-se com o mundo de forma primitiva. Para a psicologia sócio-histórica, a compreensão do mundo interno exige a compreensão do mundo externo. Essa compreensão é uma construção gradativa e qualitativa, que se complexifica a cada etapa. Cada aprendizado cria condições para que uma nova transformação, um novo aprendizado e entendimento de mundo possa ser fundado. E é exatamente o que vemos acontecer com Caspar Hauser. Conforme ele aprende a linguagem, seu mundo se expande consideravelmente. Ele passa a relacionar objetos distintos, desenvolve a racionalidade, embora ainda cometa erros de lógica que explicitam as limitações linguísticas dele. Como não entender o processo de uma construção de uma torre faz com que ele pense que apenas um gigante poderia construir. Das ist aber hoch. Das muss ein großer Mann gewesen sein, der das gebaut hat. Den möchte ich gerne kennenlernen. Nein, Kaspar, ein Baumeister braucht nicht so groß sein wie ein Turm. Da gibt es Gerüste. Da führe ich dich heute noch zu einer Baustelle hin. Caspar sai desse estado primitivo de comportamento e aprende a fazer relações subjetivas e trabalhar o campo das ideias, pensar em situações hipotéticas e abstratas e resolver problemas lógicos usando suas vivências. O próprio ato de sonhar só se torna possível quando Caspar começa a separar o sonho da realidade, o que ele aprende apenas com maior entendimento da realidade em si. É quando ele aprende o que é dormir e o que é estar acordado que ele aprende o que é um sonho. Anna Bock descreve a linguagem como a mediação para a internalização da objetividade, permitindo a construção de sentidos pessoais que constituem a subjetividade. O mundo psicológico é um mundo em relação dialética com o mundo social. A forma como Caspar Hauser compreendia o mundo e se relacionava com ele indica que a percepção que temos sobre as coisas depende sobretudo da prática e da interação social que vamos adquirindo ao longo do tempo.
Sua história demonstra como o fenômeno psicológico do homem não é simplesmente natural, mas é fruto do social. O indivíduo se integra no grupo em que nasceu, adotando os hábitos e costumes característicos daquela sociedade. Aprende suas normas, valores e costumes, e através da linguagem internaliza tais objetos e se torna o homem social, que não mais depende de suas características primitivas e instintivas, tendo agora o poder de suprimi-las. Sem a relação social, os instintos primitivos de Casper o guiavam e o dominavam, e não muito o separava de um animal qualquer. O individualismo da nossa sociedade exclui o fato de que para sermos indivíduos, antes precisamos ser sociais.